graça e paz a todos, mais uma vez juntos para a glória de Deus, nesse nosso momento que chamamos o momento da palavra, onde Deus fala conosco. Eu estou aqui diante de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, e nós vamos ler sobre a visão de Pedro, que se inicia aqui no versículo 9. Ouçam aqui. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase, viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas quatro pontas, contendo toda a espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Amém. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Estamos aqui diante da linda história de Cornélio, esse centurião que morava em Cesareia e que era um homem temente a Deus. O texto inicia no comecinho do capítulo 10, dizendo que ele era um homem que orava e que dava esmolas. E ele tem uma visão num certo dia, às 3 horas da tarde, quando o anjo lhe aparece e diz: olha, as suas esmolas e as suas orações têm chegado aos céus como um memorial. E ele recebe as instruções do anjo para chamar Pedro, que estava em Jope, uma cidade aproximadamente 70 quilômetros de Cesareia. Então ele monta uma comitiva e vai chamar Pedro. Nesse momento, os homens estavam em viagem, chegando. Pedro tem essa visão extraordinária. Pedro, que foi o precursor, das boas novas, pregou em Pentecoste, agora vai pregar na casa de Cornélio. Ele tem essa visão para se alimentar com aqueles animais que os judeus entendiam como sendo imundos. E essa visão refletia a evangelização aos gentios. A voz lhe disse, e por 3 vezes aconteceu: não chame de imundo ou impuro aquilo que Deus purificou. Nessa história nós temos lições preciosas. Temos a história de um dos desdobramentos da obra de Deus, que começa com oração. Primeiro momento de Pedro, ali a meio-dia, ele estava orando e buscando a Deus. Certamente esta motivação, ela vem do Espírito de Deus em o buscarmos. Um dos meios da graça e que nós temos é o livre acesso a Deus. Certamente esse livre acesso é em nome de Jesus, mas nós podemos orar e Deus fala conosco. Bom, depois da oração, nós tivemos ali a revelação. O apóstolo Pedro teve aquela visão extraordinária que mostrava para ele que aquilo que Deus purifica não se pode chamar imundo. E a partir desta revelação, então, que ela é concluída no momento em que o Espírito Santo de Deus fala: olha, não hesite em acompanhar estes homens. Então aí ele tem a renúncia de abrir mão do seu conceito religioso, a renúncia de abrir mão dos seus objetivos pessoais, dos objetivos junto ao povo de Israel, abrir mão de algo que era o contato com o próprio gentio, que para o judeu isso
era um grande problema também. Então veja, oração, depois revelação e agora renúncia. Depois da renúncia, o outro desdobramento é a proclamação. A partir do momento que Pedro abriu mão dos seus valores, né, e dos seus princípios religiosos, Deus o levou ali para falar do amor de Deus e proclamou a mensagem do Evangelho. E o texto vai dizer que enquanto ele estava pregando, o Espírito Santo de Deus desceu, batizando todos ali, como tinha feito em Pentecoste. E foi uma grande adoração, um grande louvor, aqueles homens se batizaram e ele percebeu que a obra de Deus também tinha o objetivo de chegar aos gentios. Então, nós temos aqui algumas lições extraordinárias que mostram que a obra de Deus, ela segue a partir da oração, da revelação, da renúncia, da proclamação e da salvação. Às vezes nós temos tantos preconceitos que acabamos sendo deixados de ser usados por Deus. Deus quer nos usar e nós precisamos abrir a nossa visão e o nosso entendimento a fim de que todas as pessoas sejam alcançadas com as boas novas do Senhor Jesus. Nós também temos essa missão. Lembre-se que o mandato, né, a comissão, ela é para todos os servos do Senhor Jesus. E nós não podemos perder tempo. Nós precisamos pregar o Evangelho. Que Deus nos abençoe. Vamos orar ao nosso Deus e pedir a Ele que nos dê essa mesma iniciativa e essas oportunidades para falarmos do seu grande amor. Oremos. Pai de amor e de imensa bondade, louvado e exaltado seja o teu santo e bendito nome. Graças nós te damos por essa experiência extraordinária do apóstolo Pedro, quando teve a visão, a partir do momento em que estava orando, após o seu momento de devoção pessoal, e o Senhor lhe mostrou, ó Deus, os seus propósitos. O Senhor mostrou mais um campo missionário a ele. E nós te louvamos porque esta lição, ela nos edifica. E a nossa oração é que o Senhor nos dê a oportunidade de falarmos do teu amor. Que deixemos todo o preconceito de lado. E, ó Deus, aproveitemos toda a oportunidade, em todos os momentos, com todas as pessoas, para falar, ó Deus, da boa nova, que Jesus é Senhor e Salvador. E é no nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Que Deus o abençoe. Forte abraço. Fiquem aí na paz do Senhor Jesus.